capítulo 30. Eu quero já dizer que eu vou para a parte 2 da palavra que compartilhei com você. Acredito que não entreguei tudo que Deus havia derramado no meu coração para entregar para você, e não fiquei satisfeito com o que a gente recebeu domingo passado, mas agora a gente vai para um nível mais profundo dessa palavra em nome de Jesus, amém? E a propósito, você pode abrir sua Bíblia, se você já baixou o aplicativo, direto no aplicativo. Fala isso aí para alguém do seu lado. Se você já baixou o aplicativo, se cadastrou no aplicativo, você pode abrir a Bíblia direto do aplicativo, dá para sentar, e aí isso facilita muito. Lá inclusive no aplicativo você pode escolher um plano de leitura bíblica, semanal, mensal, semestral, anual, e isso vai te ajudar, irmão. Se você abrir, se cadastrar, todo dia você vai ter a opção de marcar lá como você está se sentindo. Aí você marca como você está se sentindo. Se está se sentindo alegre, você vai receber uma mensagem direto. E se você está se sentindo triste, alguém vai entrar em contato com você para orar com você. Mas você tem que se cadastrar. Fale isso aí para alguém do seu lado. Não é só baixar, não. Tem que preencher o cadastro inteirinho lá, todo o cadastro, para que você usufrua de todos os benefícios que o aplicativo disponibiliza para você. Se puder me dar mais retorno aqui, eu vou agradecer em nome de Jesus. Isaías capítulo 30 é uma promessa linda demais, uma promessa para mim e uma promessa para você. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Então, deixa eu ler para você a partir do verso 19 do capítulo 30 de Isaías, do profeta Isaías. E aí o texto é lindo demais, porque nós aprendemos na semana passada que a palavra do Senhor vem, há uma voz atrás de mim dizendo: este é o caminho, ande nele. Observe uma coisa antes da gente ir para a segunda parte. A palavra de Deus vem enquanto você anda, não é enquanto você para. Fale isso aí para alguém do seu lado. Não é enquanto você para, é enquanto você anda. Se você precisar da palavra, ela virá à medida que você anda. A cada nova esquina, Deus te dará uma nova palavra. Fale isso para alguém do seu lado. A cada nova curva, Deus te dará uma palavra. A cada nova situação, Deus te dará a direção. Até rimou, coisa linda. A cada nova situação, Deus te dará a direção. Fale isso aí para alguém do seu lado. A cada nova situação, Deus te dará a direção. Este é o caminho, ande nele. Ande nele, este é o caminho, ande nele. 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 Se você não andar, você não vai desfrutar. Então não é sobre o que você pode ver, porque a gente não anda pelo que vê, a gente anda pelo que crê. Acabamos de cantar isso. Nós andamos pelo que cremos. Então a questão não está no que você pode ver, mas na capacidade de ouvir o que Deus está dizendo a cada nova situação para você. Amém ou não amém, irmão? Então vamos lá ao texto de Isaías capítulo 30, verso 19. Ó povo de Sião que mora em Jerusalém, você não vai chorar mais. Quem recebe isso aí? Para quem é essa palavra aqui? Grita bem alto. É para mim, Senhor. Amém? Como Ele será bondoso quando você clamar por socorro. Ele vai revelar a bondade quando você começar a orar, não é quando você começar a chorar. O choro vai cessar quando você começar a orar. Fale isso para alguém do seu lado. Assim que Ele ouvir, responderá a você. Embora o Senhor dê o pão da adversidade e a água da aflição a você, os seus mestres não se esconderão mais. Com os seus próprios olhos você os verá. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, os seus ouvidos escutarão uma voz atrás de você dizendo:
este é o caminho, ande nele. Este é o caminho, ande nele. Amém, irmãos? Vamos orar? Deus, eu peço que o Senhor nos direcione, em nome de Jesus, para o próximo nível. Para a próxima estação de colheita, de expansão, para a próxima conquista de território, para dentro do próximo milagre. Que o Senhor nos conduza por meio dessa palavra, que a gente não perca a tua voz, dizendo: este é o caminho, ande nele. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém, amém e amém. Eu quero que você grite bem alto: Deus está fazendo. Deus está fazendo. Fala para a pessoa que você não conhece do seu lado: Deus está fazendo. Agora é fato que nem sempre você consegue ver, mas você pode sempre crer que Ele está fazendo, Ele está agindo. E Deus está fazendo abundantemente mais do que pedimos, abundante mais do que oramos, abundante mais do que precisamos. Deus está fazendo numa medida exponencial, numa medida fora da nossa capacidade de calcular, de mensurar, de até mesmo desejar. O maior milagre que a gente pode pedir para Deus, Deus ainda vai nos surpreender ao realizar o milagre extraordinário que a gente está pedindo para fazer, porque a medida dele é sempre abundantemente mais. Você crê nisso, sim ou não? Você crê mesmo nisso? Agora, nós precisamos entender que para que a gente experimente isso, a gente precisa andar nessa palavra, andar nessa promessa, andar nesse caminho. E aí eu quero olhar com você aqui algumas coisas que vão nos ajudar a entender por que é difícil para nós, como o Rodrigo falou, praticar. A gente pode até dizer amém, mas na hora de agir, a gente diz não amém. Amém não. Não amém. Não dá. Não consigo. Por que eu estou dizendo isso? A promessa de Isaías é: há uma voz atrás de você dizendo: esse é o caminho, esse é o estilo de vida que eu quero dentro do casamento, esse é o comportamento que eu espero na universidade, esse é o coração que eu quero que você cultive. Ande nele, ande nele. Só tem um problema, é que não tem só essa voz dizendo para nós o caminho que a gente deve andar. Você está aí ou não? Porque presta atenção, irmão, seria uma coisa maravilhosa a gente ter apenas a voz do Senhor aqui dizendo: não fala isso agora na discussão, cala a boca, não responda, não vá por esse caminho, não entre em sociedade com essa pessoa, não estabeleça aliança, não namore esse sujeito, não namore essa sujeita. Não seria bom, irmãos? A cada nova oportunidade para decidir, eu ouvisse essa voz do Senhor dizendo para mim o que eu devo fazer, como fazer, quando fazer e da maneira que Ele gostaria que eu fizesse. Não seria extraordinário, sim ou não, irmãos? Esse é o caminho, vai, anda nele, é desse jeito, isso mesmo, é isso que eu preciso, é isso que eu quero, é isso que você deve fazer, ande nele. E aí, irmão, o problema é que essa voz que fala, esse é o caminho, não é a única voz que fala nos nossos ouvidos. Nós temos outras vozes falando e nos dando outras opções, nos mostrando outros caminhos, nos
alertando de coisas que não são reais, causando medo de sombras, fazendo com que a gente paralise quando a gente deveria agir, andar e avançar. Você está aí ou não, irmão? Se a voz que diz, esse é o caminho, ande nele, fosse a única voz que a gente ouvisse, irmão, seria a coisa mais fácil da vida ser crente. Você concorda comigo, sim ou não? Seria a coisa mais linda, porque nós teríamos hoje mais de 600 homens aqui no café, só tivemos 395, mas a outra parte que faltou para completar os 600 ouviu a voz errada, fica na cama. E não é indireta para ninguém, não, é direta mesmo. Porque tem uns cabra frouxo que ainda deram o nome para servir no fácil, mas hoje de manhã não vieram. É complicado. Esse é o caminho. Ande nele. Ande nele. Eu vou ser honesto com você, irmão. Se eu tivesse ouvido sempre essa voz, eu não teria permitido que algumas pessoas se assentassem comigo em meu círculo íntimo de amizade. Porque alguns se assentaram, mesmo eu tendo ouvido a voz dizendo, cuidado, é víbora, é Judas. Falei, não, vou compartilhar o pão, vai sentar à minha mesa, vai me ver de bermuda. E acredite, eu ando de bermuda. Você só me vê de calça, mas eu ando de bermuda. Eu fui de férias agora, Santa Catarina, sem ninguém conhecido. Irmão do céu, eu me realizei, eu corri na praia só de bermuda, não foi só de sunga não, fica tranquilo, de bermuda, só de bermuda, correndo, cheguei no hotel, falei para a Lia, você acredita o que aconteceu hoje? Eu corri na praia, sem camisa. Ela falou, ai que escândalo. Mas é fato que algumas pessoas, essa voz alerta, não deixa essa pessoa ir além desse limite. Mas se a gente ouvisse só essa voz, algumas pessoas não entrariam em alguns ambientes que somente os íntimos podem entrar. Você está aí comigo, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Então todos nós sabemos que, por melhor que isso possa parecer, de termos uma única voz dizendo, esse é o caminho, ande nele, esse é o caminho, ande nele, esse é o caminho, ande nele, não é a única voz. E sabe o que é pior? Essa voz que diz, esse é o caminho, ande nele, não é a voz mais alta que às vezes a gente ouve. Existem vozes mais altas falando na nossa vida. Você está aí? No Antigo Testamento, há uma história que ilustra esse princípio que eu quero falar para você hoje, esse ensinamento que eu quero compartilhar com você hoje. Então, a partir dessa promessa, esse é o caminho, trouxe o Pedro na semana passada e ficava aqui atrás dele, direita, esquerda, avança, para. À medida que eu estou próximo de Deus, eu vou ouvir a voz de Deus. Mas mesmo próximo de Deus, há outras vozes falando no meu ouvido. E essa história no Antigo Testamento, uma história muito conhecida, talvez não é a mais apreciada, mas é uma história muito conhecida no Novo Testamento. E aí eu vou pedir para você abrir sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. Mantenha aberto. Nós vamos caminhar para eu te mostrar que, às vezes, a promessa é minha. Eu tenho uma promessa de um casamento abençoado. Eu tenho uma promessa de uma carreira profissional próspera. Eu tenho uma promessa de um crescimento extraordinário. Eu tenho a promessa de uma alegria indizível e cheia de glória. Eu tenho a promessa de uma paz que vai além de qualquer capacidade intelectual de entendê-la.
dela. Eu tenho a promessa de ter o alívio dos fatos que eu carrego. Eu tenho a promessa de ser pastoreado pelo bom pastor. Eu tenho a promessa de ter o cálice transbordando de uma mesa farta na presença dos inimigos. Eu tenho a promessa de ser guardado pela sombra do Deus Altíssimo. Eu tenho a promessa de ser conduzido pelo caminho. Mas qual é o problema de eu não estar desfrutando dessa promessa? E uma promessa que é minha. Por quê? E quando a gente olha essa história no Antigo Testamento, a gente percebe que o que impede você de viver sua promessa não é a ausência da voz de Deus. Não é. É exatamente você dar ouvido para as outras vozes. Deus está falando. Fale isso para alguém do seu lado. Deus está falando. Diz de novo, Deus está falando. Essa história, no capítulo 19, não é a história que o profeta Elias está no monte e o fogo cai. Essa história todo mundo gosta. Não é a história em que ele está orando quando o céu não tem nenhuma nuvem, e ele manda o servo ir olhar 7 vezes, e na 7ª o servo volta dizendo: tem um negócio lá no céu, a nuvenzinha pequenininha, e é do tamanho da mão de um homem. E ele diz: pode dizer para o rei apressar, porque vai chover, e chover muito. Não é a história em que ele multiplica a farinha e o azeite da casa da viúva. Não é a história em que ele sobrevive sustentado pela provisão celestial. É uma história que revela um profeta, que ele tem a voz de Deus e outras vozes falando ao mesmo tempo em que a voz de Deus está falando. Você está comigo aqui, sim ou não? Não é a história em que ele se levanta e diz: está na hora da gente decidir aqui se é Baal ou se é Yavé. Se é Baal, vão atrás de Baal. Mas se é Yavé, a gente tem que andar de acordo com os preceitos, ordenanças, mandamentos que Yavé determinou. Não é essa história. É uma história bem diferente. E nessa história, o grande profeta, o que aparece no Monte da Transfiguração, quando Jesus vai ao ápice da metanoia, porque a palavra para transfiguração ali no texto é metanoia, na mudança plena de mente. E quando a mente é mudada, o externo reflete a mudança interna operada. Elias está lá, irmão. Que curioso, Elias está no Monte da Transfiguração. Eu sempre me perguntei, puxa, por que Elias? Por que Moisés? Porque os dois, apesar de promessas, Moisés tinha a promessa de levar o povo para a terra prometida. Mas você sabe o que aconteceu com Moisés? Moisés ficou na beira da terra, na beira da promessa, mas não entrou na promessa. Ele viu a promessa, mas não andou na promessa. Você está aí, sim ou não? E ele aparece aonde? Ele aparece no monte onde Jesus tem uma mudança completamente de mente, uma metanoia completa, uma renovação completa, a ponto de transfigurar-se como a luz do sol. E Moisés está lá dizendo: puxa, que tapado eu sou, cara. Eu deveria ter experimentado a conquista da terra prometida se eu tivesse permitido a mudança da minha mente, como o Deus encarnado está experimentando essa mudança na mente. Elias está lá. O Elias que recebeu um encargo de trazer a nação de volta para Deus, de ungir Eliseu como seu substituto profético, de ungir rei para Israel, para substituir Acabe, de ungir um rei para a Síria. E aí, irmão, ele só consegue fazer uma das missões, das 3 missões que Deus deu para ele.
ele só consegue ungir Eliseu. E ele só consegue ungir Eliseu porque Eliseu insiste nisso. Porque se Eliseu não tivesse insistido, até isso ele não teria cumprido. E por quê? Havia promessa. Havia uma voz dizendo: Elias, esse é o caminho, ande nele. Elias, esse é o caminho, ande nele. Elias, esse é o caminho, ande nele. Elias não é só uma figura profética do Antigo Testamento. Elias é um protótipo de quem nós somos hoje. A igreja, aquela que se chama pelo nome do Cordeiro, aquela em que teve suas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro, a igreja que foi purificada, redimida, tirada do inferno, resgatada da morte, posicionada para o governo, para a conquista de territórios. Essa mesma igreja é protótipo de quem Elias foi no Antigo Testamento. Tanto é que Tiago diz: Elias não foi diferente de nenhum de nós. Mesmo com todas as habilidades proféticas que ele tinha, ele também carregava as mesmas limitações que nós. Elias havia recebido um chamado, uma vocação, promessas, mas não entrou nelas. E por que não entrou nelas? Por quê? Porque ouviu uma voz além da voz de Deus. Você está aí ou não, irmão? Então, eu vou repetir. Muitas vezes, amada igreja apacentar, a gente está ouvindo Deus dizer para nós: esse é o ano da expansão. Eu estou vendo a cara de muitos líderes de célula que não multiplicaram, mas estão debaixo da mesma palavra que os que multiplicaram, fluíram. Debaixo da mesma palavra. E por que então, amada igreja, no ano da expansão, no ano em que nós estamos declarando, o profeta Isaías alarga o espaço da sua tenda, estenda as cortinas, estique as cordas, firme as estacas, porque se é para a direita ou para a esquerda, Deus te dará crescimento, Deus te dará alargamento, Deus te dará expansão, mas porque a maioria de nós continua na escassez dentro do casamento, na escassez nas emoções, na corda bamba da fé, na gangorra da espiritualidade, ora bem, ora mal, ora bem, ora mal, ora feliz, ora triste, ora eu vou, ora eu fico. Por quê, irmãos? Por quê? Se nós estamos debaixo da mesma palavra. Esse lado está me ouvindo, sim ou não? Esse lado está me ouvindo, sim ou não? Agora, por que apesar de ouvindo, você sai para fazer coisas diferentes do que você acaba de ouvir da palavra de Deus? Por quê? Por que as suas emoções falam mais alto quando a Bíblia diz que é a voz dele? A voz de Deus deve falar mais alto. Por quê? Então não é a ausência da voz de Deus que impede cada um de nós de viver a promessa. É a presença de outras vozes. Você sabe disso. O que você não sabe é o que eu vou te dizer agora. É a presença de outras vozes que você não reconhece a voz do inimigo. Você reconhece apenas a sua voz. Você reconhece apenas a sua vontade. Você reconhece apenas o que você quer. Quantas pessoas eu já não sentei para falar, aconselhar, mas a pessoa estava tão fechada no que as suas emoções. Você está aí? No que suas carências, você está aí? No que suas necessidades, você está aí? No que suas opiniões, você está aí? Falavam. E diante dessas pessoas eu costumo dizer: querido, olha, querida, queridos, sei lá quantas pessoas, não é o que eu penso, está aqui, vamos para a Bíblia. Mas eu penso diferente. Eu penso diferente.
Então, não é a ausência da voz de Deus, é a presença de vozes que nós não reconhecemos a voz do inimigo nessas vozes que nos desviam do caminho das promessas que Deus traçou para nós. Você entendeu isso ou não? Deus está dizendo, esse é o caminho, ande nele. O diabo está falando, mas não parece o diabo. O diabo está falando, mas não parece aquela voz dos filmes de terror que a gente está acostumado a assistir. Amém, irmãos? Você está acostumado a assistir filme de terror? Que voz você está ouvindo? Aos filmes de terror que a gente está acostumado. Você está acostumado a assistir filme de terror? Pergunta para a pessoa, é com você que ele está falando? Porque comigo não. Eu só assisto The Chosen. Ai. Você está aí, irmão? Sim ou não? A voz de Deus está dizendo, esse é o caminho, ande nele. Esse é o caminho para o seu casamento, ande nele. Esse é o caminho para a sua fé, ande nele. Esse é o caminho para a restauração emocional, ande nele. Esse é o caminho para prosperar. Esse é o caminho para crescer. Esse é o caminho para multiplicar. Esse é o caminho para expandir. E há vozes aqui que eu não digo que é o diabo, mas é o diabo. Você está aí ou não? Então o diabo está usando o meu passado, os meus fracassos, as minhas experiências que não deram certo, e eu estou achando que é só a minha voz, a minha vontade. Então você entendeu isso aqui? Porque se você não entendeu isso aqui, você não vai entender o resto da palavra. Não é a ausência da voz de Deus dizendo, esse é o caminho. Você veio hoje, domingo. Talvez Deus usou um louvor para dizer, esse é o caminho, ande nele. Talvez Deus usou o cumprimento de alguém na porta, esse é o caminho, ande nele. Talvez Deus vá usar um abraço no final dessa celebração para dizer, esse é o caminho, ande nele. Talvez Deus vai usar uma frase dessa mensagem, uma mensagem inteira, para quem está aqui, para quem está na internet, para dizer, esse é o caminho, ande nele. Só que além dessa voz dizendo, esse é o caminho, ande nele, o inimigo está falando numa voz que não parece a voz do inimigo. Você está comigo, sim ou não? Sim ou não, irmão? Você entendeu isso? E aí eu quero te mostrar, a maior expressão profética caiu nesse golpe. E para mim isso é tão animador, você não tem ideia. Porque se Elias caiu, irmão, imagina você que nem ora na hora do almoço. Imagina você que só recebe palavra de domingo em domingo. Imagina você que vive sustentado de TikTok, de mensaginha de autoajuda. E sabe o que é ruim? Você não compartilha seu pastor, você compartilha outros hereges aí. E não é ciúme não, eu não estou ouvindo vozes estranhas. Não. Você está aí ou não? Você entendeu isso? Então, vamos abrir mais ainda esse princípio, olhando para o capítulo 19 de 1 Reis. Vá comigo para lá. Se você já está aí em 1 Reis 19, veja comigo o verso 1 e o verso 2. Diz assim, ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos os profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã ela dá o dia, ela dá a hora e ela fala o que vai acontecer. Você está aí ou não? Você está aí sim ou não? Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias
para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, a esta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a vida dos meus profetas. O que Jezabel está dizendo? Amanhã eu vou te matar. Você está aí ou não? Ele está dizendo assim: amanhã, nesse mesmo horário, eu vou acabar com você. Você está aí? Só que eu tenho uma pergunta aqui, irmão. Se você quer matar alguém, você vai avisá-lo que vai matá-lo? Se você quer prender alguém, você vai avisar: ó, amanhã, 5 horas da manhã, a PF chega na porta da sua casa. Se prepara, porque vai chegar com tudo amanhã. Espera mesmo, porque amanhã, fala isso aí para alguém assim, com cara de esmigo. Amanhã. Fala. Amanhã. Fala, irmão, fala. Amanhã. Se você quer prender alguém, eu pergunto, você envia mensageiro ou envia o policial? Responde, irmão. Se você quer matar alguém, você envia um carteiro ou um pistoleiro? Os irmãos estão afiados aqui no negócio, hein, irmãos? Sangue de Jesus. Agora, presta atenção. Se ela queria prendê-lo, por que ela mandou mensagem? Isso me mostra que Jezabel não conseguiria cumprir o que estava ameaçando fazer. Porque se ela conseguisse fazer, ela não teria ameaçado, ela teria feito. Você não entendeu? Então vamos desde o início aqui. Jezabel, no contexto de Elias, foi uma figura humana, de carne e osso, casada com o rei Acabe. Jezabel foi perversa, manipuladora, cruel, zangada, num sentido maligno, e muito mesquinha. E ela, com todos os seus pontos negativos, ela manda uma mensagem para o profeta, dizendo: amanhã eu te mato. Espera aí, se eu acabei de ouvir que ele acabou com tudo que era meu, por que eu vou esperar para amanhã se eu tenho o poder de fazer hoje? Porque ela era rainha, ela tinha o poder de fazer naquele exato momento, não importava a hora que ela ouviu Acabe dizer para ela. Você precisava ver, Jezabel, o Elias bagaçou. Olha, meu Deus, eu quase me converti vendo aquele homem lá, ué. Jezabel, você precisava ter visto. Aquele homem disse assim: ei, clamem por esse tal de Baal. Jezabel, ele zombou dos caras, Jezabel. Se precisava estar lá. Imagina a cara de Jezabel inchando assim. Você já viu gente inchar assim igual sapo cururu, não? Você já viu ou não? Já viu ou não? Sim ou não? E enquanto Acabe dizia, Jezabel ficava muito mais zangada. E sabe o que ela fez? Ela ameaçou, dizendo: eu vou te matar amanhã. Jezabel entendeu que se Elias ficasse, os deuses dela teriam que sair. Se Elias ficasse, a idolatria da nação teria que sair. Se Elias ficasse, Deus ficaria. Você está aí ou não? O inimigo sabe a mesma coisa de mim e de você. Que se nós sairmos hoje à noite decididos, nesse caminho eu vou andar, nessa promessa eu vou firmar as minhas estacas, eu vou fazer o que Deus está dizendo para eu fazer, do jeito que Ele está mandando eu fazer, porque eu fui criado para fazer o que Ele está pedindo para eu fazer. As experiências que eu tive me trouxeram até aqui, para eu fazer o que Ele está pedindo para eu fazer. Portanto, Jezabel está perdida comigo, como estiveram perdidos todos os seus profetas. O inimigo sabe disso. O inimigo sabe disso.
que se nós como igreja nos levantarmos, essa cidade é de Jesus, não só num banner, mas essa cidade é de Jesus, onde nós vamos encher cada rua, condomínio, empresa, universidade, escola pública, escola privada, de células cheias do Espírito Santo de Deus. O inimigo está perdido com a gente. O inimigo está perdido com a gente. Você está aí ou não, irmão? Você está aí ou não? Jezabel sabia que se Elias ficasse, a coisa ia ficar pior para ela. Então, o que o inimigo sempre faz ao saber o que nós carregamos, nos ameaça, nos intimida e gera insegurança na gente. Você está aí ou não? Você está aí ou não? Jezabel disse, amanhã, fala isso de novo para o cara do seu lado, amanhã. Faz assim com cara de Jezabel, não. Faz não. Ela ameaçou, porque ela não conseguiria fazer. E a prova disso, que ela não consegue fazer, é que ela ainda não havia feito. Não caiu, né? Não caiu, né? Eu vou dizer de novo. A prova que o inimigo não pode fazer com você o que ele te enche de medo que fará, é que ele ainda não conseguiu fazer, porque ao seu redor existem anjos, existe favor, existe o livramento, existe a graça, existe a unção. Dentro de você tem o Espírito Santo, dentro de você tem a palavra, dentro de você tem uma fé imbatível, dentro de você tem uma alegria, dentro de você tem um amor pleno, dentro de você tem a paz, dentro de você tem bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Dentro de você tem o próprio Jesus. Por isso o diabo te ameaça, prometendo fazer o que ele não pode fazer, porque se ele pudesse fazer, ele não ameaçaria, ele não diria, eu vou te matar, ele simplesmente mataria. E como ele não pode matar, ele ameaça, porque ameaçando ele pode parar, e parando, o eu sim não vai andar na promessa. Não andando na promessa, o eu sim por si só se abre para a invasão do inimigo na vida dele. O eu sim, eu, você, todos nós aqui. Você está comigo até aqui? Nós estamos abrindo esse princípio, nós estamos indo mais profundo. Então, Jezabel disse que faria porque ela sabia que não poderia fazer. O diabo diz assim, essa semana você vai se lascar. E sabe por que ele promete ameaçar, ele promete lascar você essa semana? Porque ele não consegue fazer isso. Porque Deus pode pegar até o que deu errado e usar para o seu bem, usar para o seu crescimento, usar para abrir portas, usar para conectar novas pessoas, usar para fazer você crescer, usar para fazer você escrever um livro, escrever uma canção, usar você para inspirar pessoas, usar você para ir atrás de quem está no mesmo lugar onde você esteve. Então o inimigo está ameaçando a igreja com coisas que ele não pode fazer. E sabe o que é pior? A igreja está acreditando nisso. A igreja está acreditando na lorota do inimigo. Então hoje Deus me mandou dizer para você, a voz está dizendo, esse é o caminho, ande nele, é a mesma voz que diz, ainda que no mundo tereis aflições, tende bom ânimo. Eu venci. A história não termina com aflição, a história termina com vitória, a história termina com nuvem trazendo o meu Senhor, a história termina com a trombeta tocando, e do alto a gente vendo o Senhor Jesus, o Senhor Jesus. Mas o inimigo não tem nenhum poder sobre mim. Diga isso, o inimigo. Deixa eu abrir um parênteses. Porque a gente tem gente aqui que não entregou a vida ainda para Jesus. E se você não entregou, se você ainda não entregou sua vida a Jesus, você não está livre de uma invasão, de uma destruição do inimigo. Eu não estou falando isso para te amedrontar, eu estou falando isso para te contextualizar.
Agora, se você tem Jesus, carrega o Espírito, anda na promessa, o diabo não pode parar você. O diabo não pode deter você. O diabo não poderá resistir você. Ainda que ele venha por um caminho, por 7 caminhos ele fugirá. Ainda que ele traga um exército numeroso, como disse Davi, mesmo um exército acampando-se ao meu redor, eu não terei medo, porque eu sei, não o que está acontecendo comigo, mas quem entrou comigo no que está acontecendo comigo. Você está aí ou não, irmão? Então diga de novo, o diabo, fala mais alto, o diabo não pode fazer nada comigo. Diga mais alto, o diabo não tem nenhum poder sobre mim. Agora olha para mim, essa não é a frase completa, essa é parte da frase, porque a frase completa é, me escuta com atenção. O inimigo, o diabo, não tem nenhum poder sobre mim, a não ser aqueles que os meus padrões mentais lhe concedem. Eu vou dizer de novo. O diabo não tem poder para ler minha mente. O diabo não tem poder para ler minhas emoções. O diabo não tem poder para saber nada que ainda não saiu da minha boca. Desde que ele não tenha espaço na minha mente pelos padrões mentais que eu desenvolvo. Você entendeu isso? Você entendeu isso, sim ou não? E isso é forte, irmão. Isso é muito forte. Talvez seja o ponto de ebulição, de revolução da igreja. De sairmos daqui não apenas com uma declaração dizendo, o inimigo não tem nenhum poder sobre mim, mas eu identificarei cada padrão mental que não corresponde à promessa feita, mas à mentira construída pelo inimigo na minha mente. E ao identificar essa mentira, eu a destruirei pelo poder das promessas que eu carrego. Quem recebe isso aqui em nome de Jesus? Quem recebe de verdade, grita, é para mim essa palavra em nome de Jesus. Celebra mesmo, irmão, se ajuda aí. Começa a quebrar esses padrões em que estão empoderando o diabo na sua vida. Você está aí ou não? Jezabel, na vida de Elias, foi uma figura humana. Foi ela que trouxe Baal, Asterote, Azerá, ídolos do povo fenício para dentro do povo judeu. Foi ela que trouxe adoração e culto a deuses estranhos, que não a Jeová, a Iavé, ao Deus Todo-Poderoso. Você está aí ou não, irmão? A ameaça de Jezabel não é a coisa mais importante nessa história. Porque veja, o verso 3, olha lá comigo o verso 3. A parte A do verso 3 diz assim: Elias teve medo do que Jezabel disse que faria. Ela fez? Ela fez? Ela fez? Ela fez? Diz bem alto para sentar, não! Mas Elias fugiu para salvar a própria vida. Jezabel não fez, porque ela não tinha poder para fazer. E talvez a maneira como a gente lê a formulação desse verso, talvez a gente entenda que ela teria o poder de fazer. Talvez a gente ache que ela teria o poder de fazer pelo que acabou de ser dito. Olha, Elias teve medo e fugiu para salvar a própria vida. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, eu não acredito nesse entendimento de que ele fugiu do que Jezabel disse. Você está aí ou não? E eu vou mostrar por quê que eu não acredito que ele fugiu com medo. Você deve saber que a campanha vitoriosa de Elias é fantástica.
Em um momento no alto da montanha, ele dizima 850 falsos profetas. Com uma única oração, irmão. Ele faz a seguinte oração: não é por mim não, Senhor, é por esses bandos de incrédulo aqui. Manda fogo. Manda fogo. Foi essa oração. Uma oração simples. Manda fogo. E veio fogo. Veio fogo. Depois que o fogo veio, ele olhou para os caras e disse: e aí, vocês estão esperando o quê? Cada um pega na peixeira aí e vamos cortar baixo, negue. Vamos matar esses caras aqui. E rola a vitória completa. Ele está no alto do monte e está olhando para o céu, não tem nenhuma nuvem. E ele não ouve Deus dizer: declara que a chuva virá. Ele ora. Ele cria um milagre. Ele não tem uma voz de Deus dizendo: ora e eu vou mandar a chuva. Até porque ele não ouviu uma voz dizendo: ora e eu vou cessar a chuva. Pela intimidade que ele tinha, ele simplesmente disse: não choverá pelos próximos 3 anos e meio. E ele deu prazo: não vai chover. Quando acabou o prazo, ele disse: eu disse 3 anos e meio, né? Agora se preparem porque vai chover. Só que ele olha para o céu, não tem nuvem. E ele diz: eu disse que vai chover e eu vou criar a chuva por meio da oração. E aí ele ora. Ele ora, porque Deus te empodera naquilo que Ele já prometeu para você. Ele te empodera naquilo que Ele já prometeu para você. Se você declara o que Ele já te prometeu, você se torna alguém muito, 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 muito poderoso onde quer que você vá. Tem crente vivo aqui que crê nisso, irmão. Ele disse: vai chover, e choveu. Então ele vem de vitória, ele vem de bênção, ele está vendo Deus fazer, e de repente ele foge. E o texto diz para nós, dando a ideia de que ele foge para salvar a própria vida, mas é incoerente ele fugir para salvar a própria vida. Veja o verso 3 completo e o verso 4. Elias teve medo e fugiu para salvar a própria vida. Quando chegou a Berseba de Judá, deixou seu servo, verso 4, e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou aonde havia um arbusto, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo. Agora, peraí. Se ele está orando pedindo a morte, por que ele está fugindo de morrer? Bate ou não bate? Jezabel diz: amanhã eu te mato. E ele foge, já passou um dia, seria amanhã. Diz assim: já é amanhã. Para Elias já é amanhã. Diz isso aí: já é amanhã. Já seria o dia da execução. Ele está no dia da execução que Jezabel disse que mataria. E ele está dizendo para Deus: me mata. Não faz o menor sentido ele estar fugindo para salvar a própria vida. Agora, o que nos faz entender ele não está fugindo para salvar a própria vida. Ele está fugindo da vida que Deus tinha para ele. E a maioria de nós está nessa condição. Nós não estamos fugindo das ameaças do inimigo, mas nós estamos usando as ameaças do inimigo para não multiplicar, para não servir, para não melhorar, para não romper, para não multiplicar, para não viver o sobrenatural. E a gente está usando as ameaças. O inimigo está furioso. Ai, é muita tribulação. Ai, é muita tentação. Ai, é muito problema. Ó, Jesus, volta logo, senão eu desvio. O quê? Você é alguém muito poderoso quando você diz para o diabo: aqui não, eu estou em cima da promessa. Você está aí ou não? Agora, presta atenção. Chegou aonde havia um arbusto, sentou-se embaixo e orou dizendo: está na hora de me matar. Tem uns crentes que estão orando para Jesus voltar, irmão. E Jesus está dizendo: não, eu vou te dar tribulação. Para você parar de orar para eu voltar e começar a trabalhar pela minha volta.
Você entendeu a diferença ou não? Fala isso para alguém, você entendeu a diferença ou não? Orar para Jesus voltar. Aonde nós temos a oração para Jesus voltar? Aonde é? Você não sabe? Apocalipse 21, o penúltimo capítulo da história. A igreja está no penúltimo capítulo, dizendo, agora sim, pode voltar, porque os inimigos foram colocados debaixo dos teus pés. Agora sim, pode voltar, porque as nações foram conquistadas através do discipulado. Agora sim, pode voltar, porque tem povo, tem língua, tem tribo, gente de todos os cantos do mundo, esperando a hora para te adorar. Ó Cordeiro que foi morto, mas vivo está. Então, já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Então olha para alguém do seu lado. Você está usando os ataques do inimigo para fugir da vida que Deus tem para você ou não? E está dizendo que você está fugindo do ataque, está fugindo, é da perseguição. Você está aí ou não? Você recebe isso no seu coração em nome de Jesus, sim ou não? Agora, por que ele está pedindo a morte? Porque o cansaço pode levar à fraqueza, se o cansaço não for interrompido pela adoração. Sabe o que fazemos quando cansamos? Nós desistimos. Nós devemos aprender o princípio bíblico, toda vez que cansarmos, nós orarmos. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, andarão e não se cansarão, correrão e não se fadigarão, voarão como águias em apacentar. O nosso chamado é para voar. Me ajuda aí, igreja. Está na hora de interromper seu cansaço com adoração. Fale isso para alguém do seu lado que precisa disso. Está na hora de romper seu cansaço com adoração. Eu vou te dar 20 segundos para você adorar aquele que tem promessas para você. Vai, bem alto. Faz algo para dizer: eu te adoro. O Senhor me trouxe até aqui e é fiel para me levar até onde o Senhor prometeu. O Senhor que começou a boa obra é fiel para completá-la. Me ajuda aí a apacentar. Sabe, irmãos, o que eu amo na Bíblia é que as pessoas com a maior fé, elas tiveram que lidar com os momentos difíceis. Porque ter fé não é viver sem dificuldade, mas é sobrepor-se nas dificuldades. Por isso, Elias está aqui, irmão. E eu quero concluir essa palavra. Como disse o JB, eu paguei você para fazer melhor, né? Vou concluir essa palavra. Presta atenção no que eu vou dizer para você. Vamos ler. Vamos ler a Bíblia. Vamos ouvir a voz. Vamos ouvir a voz. Quem quer ouvir a voz? Quem quer ouvir a voz? E aí, verso 4. Entrou no deserto caminhando um dia. Já tive o bastante, me mata. Depois ele se deitou debaixo do arbusto e dormiu. De repente, um anjo, diga um anjo, tocou nele e disse: levante-se e coma. Uau! Que Deus cuidadoso. Enquanto você foge, Ele te alimenta. Fale isso aí para alguém do seu lado. Enquanto você foge, Ele te alimenta, porque Ele é gracioso, muito gracioso. Então levante-se e coma. Presta atenção no lance. Elias levantou ou não? Levantou ou não? Levantou ou não? Não, não levantou. A Bíblia diz que ele olhou. Qual foi a ordem? Levanta e come. Qual foi a ação dele? Tem comida.
Elias olhou ao redor, e próximo à sua cabeça, próximo aonde? A sua cabeça, havia pão sobre brasas quentes, e um jarro de água. Um jarro de água. Você está aí? Está pronto para mim ou não? A Bíblia diz que Elias está lá, fugindo. Deitado, o anjo toca, diz: levanta e come, porque eu já tenho a provisão para o que você precisa. Agora a provisão está perto da cabeça, não está dentro da cabeça, está perto da cabeça. Muito ilustrativo para a igreja, porque a Bíblia está na nossa mão, mas se ela não entrar na nossa cabeça, ela não vai fazer a menor diferença no nosso dia a dia. Você está num culto como esse, Deus está dizendo: está aí o alimento, cara, está aí o alimento, minha irmã, pega, se alimente, se fortaleça, eu tenho para você a provisão, eu sou um Deus gracioso. Você está fugindo do que eu tenho para você, mas eu vou te alimentar para você voltar para dentro do que eu tenho para você. Pega, come. Mas a gente olha, está próximo, mas não está dentro. Tem muita gente próximo à palavra, mas a palavra não está dentro dele. Você está aí ou não? Está aí de verdade, sim ou não? E aí, irmão, presta atenção. Elias tem o pão da provisão. No texto de Isaías, nós vimos que apesar de Deus nos dar o pão da aflição, ou da adversidade, e a água da aflição, Ele é bondoso conosco. Você está aí ou não? O pão está aqui. Está na hora de você fazer o que se faz com pão. O que se faz com pão? O que se faz com pão? E diga-se de passagem, um pão francês quentinho, na manteiga, um copinho de leite com café. Meu Deus! Mas tem muita gente que vai na sua casa, você oferece o pão, e ele diz: não, eu não, está morrendo de fome o desgraçado. Irmão, ele está comendo até madeira. Isso não se aplica ao Elci, de verdade, não se aplica mesmo, de jeito nenhum. Você nem precisa oferecer. Ele roubava os danoninhos do Mateus e do Pedro, da geladeira. Você está acordado o suficiente para receber isso aqui, irmão? Olha para mim, olha para mim. Perto da cabeça de Elias havia a provisão de Deus, mas não foi o suficiente para fazer Elias mudar de ideia. Por quê? Vamos para o texto, vamos ao texto. Ele não muda de ideia, irmão. Levante-se, pois a sua viagem será longa. Veja, volta lá para o verso 6. Elias olhou ao redor, junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Elias comeu, bebeu. Não é isso que a gente faz depois do culto? Deita-se de novo nos velhos padrões, deita de novo na caverna onde a gente está ouvindo vozes que não é a voz de Deus, se esconde dentro da caverna. Então Elias não é só a figura profética de Israel. Elias é o protótipo de mim, do Marcelo, do Jean, do William, do Jefferson, do Valdeci, de todos nós. De todos nós.
que a gente tem a provisão, a gente canta. Eu vou fazer de novo, Deus falando. Eu creio que você vai fazer de novo, Senhor. Eu creio. Mas a gente não se alimenta disso. Agora, o anjo deixa perto da cabeça. Elias come, mas não muda de ideia. Verso 7, o anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será longa. Então, olha aí, então Elias se levantou. Já mudou ou não? Mudou, porque quando você começa a se alimentar do que Deus tem prometido a você, as coisas começam a mudar. Quem recebe isso aí em nome de Jesus? Profetiza na vida da pessoa. Só não mudou até hoje porque você não se alimentou até hoje. Mas se começar hoje a se alimentar, começa a mudar hoje. Essa situação, essa circunstância, esse problema, essa luta, começa a mudar hoje. Então Elias se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou. Olha aí, irmão. Viajou 40 dias. Foi pau ou não essa comida, irmão? Fala para mim. Quem gostaria de uma comida dessa aí? De um alimento que me capacita aí. 40 dias caminhando. 40 noites. Fugindo para longe do meu propósito. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Agora, sabe qual é o princípio aqui? É que Elias só volta a falar com Deus de novo 40 dias depois que ele comeu. E quando você só volta a se alimentar depois de um longo período que você veio num culto de domingo, você começa a ouvir as vozes do inimigo achando que são as suas vozes. Ele saiu da caverna, Mari, mas não para dentro do propósito. Ele saiu para a caverna, saiu da caverna, de uma caverna, para longe do propósito. Você está aí ou não? Vamos seguir, você vai entender. Olha aqui. Verso 9. Ele foi até chegar a Horebe, o monte de Deus. Lá no monte de Deus, verso 9. Ele entrou em uma caverna e passou a noite. Eis que a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: amigão, o que você está fazendo aqui? Foi para cá? Foi para isso que eu te sustentei? Foi para isso que eu te alimentei? Foi para isso que eu enviei alguém para orar na sua casa 7 semanas? Foi para você voltar para o vício? Foi para você voltar para o medo? Foi para você voltar para a destruição do seu casamento? Foi para você voltar para a ideia de divórcio? Foi para você voltar para o consumismo? Foi para você voltar para o que você era antes? Eu não enviei gente aqui na sua vida para te alimentar, para você voltar para o que um dia você quis sair de lá. O que você está fazendo aí, Elias? Você está aí ou não, irmão? Você está aí de verdade, sim ou não? Agora presta atenção. O que você está fazendo aqui, Elias? Elias respondeu: tenho sido muito zeloso. Olha a conversa, irmão. Zeloso? Tem um monte de crente fugindo do propósito e ainda está dizendo que ele é muito crente. Eu vou dizer de novo, só para esse lado aqui, que esse lado aqui está muito mal-humorado. Esse aqui está recebendo a palavra mais tranquilo, está num flow. Tem um monte de crente desse lado aqui que está dizendo para Deus: eu não estou vivendo o teu propósito, mas eu sou muito crente, porque eu não preciso ir para a igreja para ser crente. Eu não preciso estar lá para ser fiel. Olha para a pessoinha do seu lado e diz: o que você está fazendo? Acho que agora vocês estão prontos, né? Prontos? Luciana está aqui desse lado, então a Luciana me ajuda. O que você está fazendo, Luciana? Está fugindo? O que você está fazendo, Renata? Está fugindo.
Ô Maicon, o Igor chegou depois de você e já pulou na frente, já está liderando uma célula. Está fugindo? Ei, para, você é igualzinho. Para! Deixa Deus tratar o profeta aqui. Você está aí? O que você está fazendo aí? Eu não pus você no cima, se aprendeu com o melhor, pastor Frank. Para você ficar estacionado, cara. O que você está fazendo aí? Isa e Vini estão se escondendo. Por quê? Não, eu sou zeloso, eu sou crente. Não, você pode ser o que você quiser, você só não é alguém dependente da voz que está dizendo, esse é o caminho, ande nele. Você está aí ou não? E sabe o que me alegra? Ele não falou para um desconhecido, ele falou para um cara. Está pronto? Você tem mais um tempinho para mim, sim ou não? Já é 9h11, você tem mais um tempinho para mim, sim ou não? Ele falou para um cara que está prestes a ver coisa que ninguém mais viu. Então vamos lá, olha comigo aí. Verso 10, Elias respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Eu tenho sido zeloso, fugindo? Só esquentando cadeira no domingo à noite? Só comendo a tortinha de frango na célula? É, Diogo, é, Ana. Meu Deus, fala baixo, ninguém. Hoje nós estamos dando CPF aqui. Hoje nós estamos na revelação. A gente está dando nome aqui. Domingo que vem vai aparecer mais gente no culto. Lá está dando revelação, né? Está dando nome. Pode vir. Pode vir. Tenho sido zeloso. Os israelitas rejeitaram a aliança. Esse povo da célula não quer nada. Só eu. Oh Deus. Só eu. Ninguém vai ter compromisso. Só eu. Alguém se identifica? Não, levanta a mão. Rejeitaram, despedaçaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único. O único que sobrou. E agora? Estão tentando tirar a minha própria vida. Ué, você não acabou de pedir para morrer? Por que você está com medo de morrer, irmão? Se você está com medo do diabo, por que você está fugindo de Deus? Se é Deus que pode te proteger do diabo. Não. Tá. Vamos lá. Eu sou o único. O Senhor lhe respondeu. Para de chorar. Fala isso aí para alguém do celular. Para de chorar. Para de mimimi. Fala isso aí para alguém do celular. Para de mimimi. Para de desculpa. Fala mesmo. Aproveita agora, meu irmão. Aproveita agora, minha irmã. Para de desculpa. Saia e fique no monte. Não é na caverna, é no monte. Na presença do Senhor. Pois o Senhor vai passar. O Senhor vai passar. Fala isso aí para alguém do Senhor. Se prepara, porque Ele vai passar hoje à noite aqui. Então, veio um vento fortíssimo. Irmão, que visão. Um vento que rachou montanha. E Elias está lá. Esmigalhou as rochas. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um. E sabe o que é curioso? O lugar onde Elias estava não tremeu, ele só viu tremendo. Porque quando você vai para o lugar onde Deus te manda ir, você se torna alguém poderoso acima do que acontece ao seu redor. Tem gente viva aí, irmão, sim ou não, recebendo? E aí, o Senhor não estava no terremoto.
Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava nele. Depois do fogo veio o som de uma voz suave. A voz que está dizendo: esse é o caminho, ande nele. Esse é o caminho. Aí, o que a gente espera de um profeta que fez o fogo cair? Irmão, se eu tivesse lá, eu estaria em pé, apontando Elias. É agora. O Juliano estaria nos pulinhos dele. O Elci estaria com a mãozinha levantada. Né? É agora, Elias. É agora, Elias. Vai! Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto, saiu da caverna. Ele foi para onde? Foi para a porta. Tem muita gente que acha que só porque está na porta já está dentro. A porta não significa estar dentro. A porta é lugar de transição. Tem gente na beira da promessa, mas não entrou ainda na promessa. Fala para o irmão do lado: sai da porta. Agora, então, que lindo, irmão. Então, uma voz lhe perguntou. Põe seu nome aí. O que você está fazendo nessa situação no seu casamento? Você. O que você está fazendo depois do que você viu Deus fazer com essa situação? O que você está fazendo? Você está aí ou não? Olha a resposta de Elias, irmão. Elias respondeu: eu sou crente, dá para sentar. Não diz não, pelo amor de Deus. De ser crente aqui do lado. Se não for para obedecer, diz que é aqui do lado. Agora, se for para obedecer, diz que é daqui. Ó, sou lá, dá para sentar. Meu pastor é o pastor Frank, minha pastora é a pastora Lia, meu líder de célula é fulano de tal. Lá nós mascamos pré, cuspindo fogo, porque lá a gente é violento com Satã e muito amoroso com as pessoas. Nós somos o povo que Deus vai usar para trazer avivamento nessa cidade, em nome de Jesus. Mas eu tenho ido nos cultos de domingo e ainda acho uma tremenda falta de respeito desse pastor de não terminar na hora. Eu só venho no domingo e ele ainda não respeita meu horário. Eu tenho tentado, eu tenho me esforçado, mas o problema é que você está na porta e você não consegue ver o que está acontecendo no ambiente onde as promessas estão sendo experimentadas. Tenho sido muito zeloso, Deus dos exércitos, os israelitas rejeitaram a tua aliança, despedaçaram os teus altares e mataram. Peraí, eu acho que é raro aqui, não é raro não? Não, tem alguma coisa errada aqui, irmão. Eu acho que os meninos da... pessoal, me ajuda aí, vocês erraram, não erraram não? O verso 14, não está errado? Porque é muito parecido com o 10, põe o 10 aí. Elias respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Põe o 14. Oxe. Irmão, o problema não é que Deus não está fazendo. O problema é que você continua cantando a mesma canção para si, enquanto Deus está mandando fogo, vento, terremoto, mudando as coisas, e você está lá, ai, não mudo, ai. Eu não estou falando isso para te confrontar, eu estou falando isso para ouvir a voz certa. Esse é o caminho, anda nele. Está na hora de parar de cantar algumas canções, irmão. Fala isso aí para alguém do seu lado. Está na hora de parar de cantar. Eu e casca de prego. É casca de prego? Hã? Você sabe.
Fala para quem falou aí. Hã? Você está aí, irmão? Agora, fique em pé. É a última frase. Louvor, pode vir. Vamos, louvor. Vamos, louvor. Vamos, louvor. Olha aqui para mim, para sentar. Talvez essa frase seja a frase do sermão. Essa é a frase que precisa mudar a nossa vida. A minha dificuldade de ouvir a voz de Deus dizendo: esse é o caminho, ande nele. Você está aí ou não? Não é a falta de Jesus no meu coração. Eu posso até ter Jesus no meu coração, mas se Jezabel estiver dentro da minha mente, eu não vou andar no caminho que o Jesus do meu coração está mandando eu andar nele. Porque enquanto eu não destronar Jezabel do meu pensamento, Jesus não poderá governar do meu coração. Você está aí ou não? Você está aí ou não? Então, quando eu tiro Jezabel do meu pensamento, da minha mente, eu começo a ver a história completa. Eu começo a ver que, apesar de eu não ter visto, foi a mão de Deus que me trouxe até aqui. Apesar de eu, às vezes, não sentir, foi o favor dele que me sustentou em alguns períodos sombrios da minha vida. Mas eu só vou contar a história inteira para mim, quando Jezabel sair da minha mente e parar com uma parte só: amanhã eu te mato. Olha aqui para mim, irmão, irmã. O marido de Jezabel chegou e falou tudo o que Elias havia feito para ela. Elias esqueceu tudo o que havia feito, porque permitiu que Jezabel falasse dentro da sua mente. Me mata porque só sobrou eu. Todo mundo rejeitou a tua aliança, só eu. Porque Jezabel está falando muito alto. E quando Jezabel fala, eu me apego ao medo e não à fé. Quando Jezabel fala, eu me escondo, ao invés de ir para o alto do monte declarar. Não tem espaço para Jezabel. Você está aí ou não? A gente, quantas irmãs aqui tem raiva? Pode ser sincera e honesta. Depois de limpar a casa, alguém entrar com sandália ou sapato sujo dentro de casa. Você já dá a dura na hora, dá ou não dá? Tá louco, Nengue? Sim ou não? Agora olha aqui para mim. Por que você não tolera um sapato sujo se você pode limpar o chão novamente, mas permite que sujeira entre na sua mente através de uma voz jezabélica, sem ter o cuidado de dizer: Satanás, tu quer entrar? Vai se lascar, aqui tu não vai sujar minha mente, aqui tu não vai sujar minhas emoções, aqui tu não vai sujar meus pensamentos, minhas ideias, meus sonhos, meus planos. Pode bater em retirada. Você não tolera que entre com sapato sujo, mas você permite que Jezabel entre e suje tudo na sua vida. Suje tudo. Está na hora de dizer: esse é o meu caminho, eu vou andar nele porque é minha promessa. Eu tenho a promessa